a visão do reino que eu carrego, ela precisa ser maior do que a influência que eu tenho. Escreve isso aí. A visão do reino que eu carrego deve ser maior do que a influência que eu tenho. Entenda uma coisa: você vai ser eternamente, você vai ter que prestar contas eternamente pela influência que Deus te deu hoje. Eu sei que tem gente aqui muito influente. Você pode pensar até, mas eu não sou influente. Você é influente sim. Estou falando com você. Independente de quantos você tem pessoas te seguindo nas redes sociais, independente de quantos diplomas você tem, independente de quanto você tem na tua conta, independente de aonde você estuda, aonde você trabalha, aonde você mora, você é influente. Então você tem uma medida de influência que Deus te deu. Deixa eu te falar uma coisa: é melhor que a visão que Deus te deu seja maior do que a tua influência, senão você está lascado. Você está lascado. Se você tiver mais influência do que visão, você está fadado ao fracasso. Abre comigo Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Esther está conversando com seu primo ou tio Mordecai. Se você conhece essa história, você sabe que o povo de Israel, o povo judeu, está sendo perseguido. Eles estão debaixo da opressão do rei da Pérsia. Esther, sem ninguém saber, só o seu tio Mordecai preparou ela para ganhar um concurso de beleza. Ela ganha o concurso de beleza. Como prêmio, ela então casa com o rei. O rei não sabe que ela é uma filha de Israel, mas ela está lá dentro do palácio do rei. E Mordecai, ele diz para Esther no versículo 13, diante de um desafio que ele lança para ela: você precisa fazer alguma coisa para salvar o teu povo, o povo de Israel. Versículo 13 ele diz: Esther, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, fala comigo, palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Ela tinha muita influência. Esther era uma rainha agora. A Esther não é uma menina judia que era considerada a marginalidade da sociedade. Não. Agora ela conseguiu chegar no posto de rainha, a mulher mais poderosa naquele reinado. E o primo dela, que criou ela, ele confronta ela. Assim como o Espírito Santo muitas vezes nos confronta. Assim como você precisa ter um pastor que vai te confrontar. Assim como você precisa ter um líder que vai te exortar. Assim como você tem que se submeter à voz de conselho mais sábia que a tua. Amém? Nós precisamos de Mordecais em nossas vidas. E Mordecai fala: Esther, deixa eu falar uma coisa para você. Fique esperta, não pense só porque você está no palácio do rei. Fala comigo, palácio do rei. Esther, não pense só porque você tem influência. Esther, não se esconda atrás da tua influência no palácio do rei. Comece a pensar: será que não é por um tempo como este que eu me tornei a rainha? Será que não é por um tempo como este, da necessidade do povo ter a minha voz, da necessidade de eu ser um canal de Deus na vida das outras pessoas, da necessidade de eu me levantar por aqueles que não conseguem ser escutados? Pensa nisso, Esther. Será que não é por um tempo como este que você tem a influência que você tem? Será que não foi por um tempo como este que Deus te põe dentro de um palácio? Porque Esther, ela tinha um círculo grande de influência. Ela tinha muita influência. Ela estava dentro do palácio. E Mordecai começa a lembrar ela: será que você vai ser uma dessas pessoas que se perde com tua bênção, e você fica tão consumida com tua bênção que você agora não consegue nem mais enxergar o abençoador? Tem gente que tem uma bênção tão grande, tão grande, tão grande, e se posiciona tão de frente à bênção que não consegue olhar além da bênção para ver a mão e o rosto que abençoou.
É tanta influência. Olha, você é tão especial, você é tão influente. Uau! Amazing! Olha só como você é influente. Olha só como você tem grana. Olha só como você tem seguidor. Olha só como você é famoso. Olha só você, uau! Esqueceu de onde veio tudo. Está tão consumido com aquilo na frente. Mordecai fala: Esther, epa, toma cuidado. Será que não é para um tempo como este que você tem essa influência? Abre comigo 2 Samuel 11. Eu falei do menino Davi. Sabe, a gente começa menino, a gente começa menina no Evangelho, não é? Você lembra dos teus primeiros dias andando com Jesus? Quem lembra dos teus primeiros dias andando com Jesus? Eu lembro dos dias dos pequenos começos, onde você se dependia de Deus por tudo. Deus, eu ponho calça jeans ou calça de moletom? Fala comigo, Deus. Você dependia de Deus para tudo. Você lembra disso? Onde você fala assim: Deus, se o Senhor não vier, eu tenho que trazer uma palavra aqui no meu grupo pequeno. Meu Deus do céu, você está jejuando uma semana. Deus, eu preciso que o Senhor me dê a palavra. Quem já passou por isso? Dias pequenos, como você está dependendo de Jesus em tudo, em tudo. Ah, Deus, eu preciso de você. Senhor, Espírito Santo, fala comigo. Ah, menino Davi, menininha Esther. Daí você tem um romper. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Daí vem o próximo desafio: Deus, estou dependendo de ti. Daí você tem um outro romper. Ah, glória a Deus. Daí você tem outro desafio: Deus, eu preciso de ti. Daí você tem um romper. Ah, glória a Deus. Daí você tem um outro desafio: Deus, estamos aqui de novo. Você tem um romper. Ah, glória a Deus. Só que você já está pensando: glória a mim. Entendendo que o negócio é progressivo? Não é assim, instantâneo. É aos poucos o negócio vai ficando. Você começa com 11% da população, depois você sobe para 12% da população, para 15% da população, daí não é mais só 15%, agora chegamos a 20%, de repente você não está entendendo, estamos chegando a 30%, de repente você não está entendendo, todo mundo quer você, todo mundo teme você, de repente você já está chegando no trabalho falando: eu sou evangélico, está até mais, opa, bigode grosso. Você não era assim antes, cara. Você tinha que batalhar entre você: eu não vou me envergonhar do nome de Jesus, eu sou evangélico. Só que você tinha que lutar para você falar daquele jeito. Agora não, porque você já sabe: sou evangélico mesmo. E aí, cara? Daqui a pouco a gente toma tudo. Eu lembro essa atitude quando eu era missionário na Índia com os muçulmanos. Eu sou islâmico, daqui a pouco a gente toma tudo. Será que esse é o jeito de Jesus? Eu me questiono se às vezes a igreja evangélica não tem um pouco desse conceito totalitário, e começo a entender um pouco mais os meus amigos que não são cristãos, que às vezes têm um pouco de receio. Até eu gosto de você do jeito que é. Às vezes eu falava: não, é porque você precisa se arrepender. E precisa mesmo. Só que eu comecei a entender, falei: calma aí, aquilo que eles também estão criticando, eu também critico, Então eu estou olhando para você, que é a nova geração evangélica. Eu quero jogar uma crise em você hoje, tudo bem? Você talvez fale assim: eu quero ir lá no bailinho e no Dunamis, vou sair com uma palavra que vai me fazer feliz da vida. Errou! Hoje você vai sair com uma crise na tua cabeça. Tudo bem? Por isso que eu comecei falando que o evangelho é na contramão da sociedade. Porque se você não está sendo perseguido pelo evangelho, não perseguido pelas suas babaquices que você sai postando por aí, perseguido por ser que nem Jesus. Não perseguido porque você é totalitário, perseguido porque você é manso, perseguido porque você perdoa, perseguido porque você ama, porque você dá outra face. Ou tem gente que fala assim: eu estou sendo perseguido. Não, você está sendo atacado porque você é um babaca, porque você não tem sabedoria, porque você não tem tato, porque você não tem compaixão. E daí o povo fala: eu quero ter compaixão. Daí começa a falar que nem o mundo. Mas vocês são burro, velho. Você fica um aqui num extremo, ou aqui outro no extremo. Pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia, pô. Então, cara, eu quero ser compaixão, então eu quero ser que nem o mundo. Errou também. Errou também.
Eu quero ter compaixão, vamos ignorar que existe pecado. Está errado, isso não é evangelho. O evangelho também não é você sair metendo porrada em todo mundo, não. Que nem um talibã. Faz sentido? Então o rei Davi, ele já chegou como o maior rei, ainda ele é, o maior rei da história de Israel. Porque ele conquistou muita coisa. Ele começou pequeno. Lembra? A primeira vitória de Davi foi com Golias. E depois foi o restante, é só vitória após vitória, após vitória, após vitória. O cara foi levando tudo, cara. Tipo o meu São Paulo na década de 90, levava tudo. Outro dia na pandemia eles começaram a passar as reprises dos jogos do São Paulo no Mundial. Eu botei todos os meus filhos para sentar aqui, ó, senta aqui, ó. Vamos assistir o jogo do São Paulo. Todo mundo com a camisa do São Paulo. Se não dá para ganhar hoje, pelo menos a gente vive assistindo da década de 90. Caraca, era o Miller marcando o gol lá contra o Milan, o Zeca. Isso aí, filhão, a gente tá ganhando. Cara, Davi ganhava tudo, cara. Ganhava tudo. Daí ele chega em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz: na primavera, escuta aqui, época em que os reis saíam para a guerra. O que era a primavera? É época do quê? Época do quê? Fala comigo, guerrear. Era a época que os reis iam para a guerra, na primavera. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha só, primavera é a época que os reis vão para a guerra. Davi é um rei. O propósito dele é fazer guerra por Israel. Mas na época que ele tinha que cumprir o propósito, ele fala: calma aí, gente, já ganhei muita coisa. Ô Joabe, vai lá para mim, cara. Pega aí o teu exército, aí você vai lá e vocês ganham, porque eu vou ficar aqui no palácio hoje. Sabe o que é isso? Davi está perdendo o senso de visão, o senso de propósito, e está se escondendo no palácio. Mordecai falou: oh, não pensa que aí atrás aí do palácio você vai conseguir safar do propósito de Deus que Ele pôs na tua vida. Um dia você vai ter que prestar contas por isso, Esther. Davi falou: não, hoje eu vou ficar em Israel, vou ficar aqui em Jerusalém. Versículo 2: uma tarde, quando ele tinha que estar lá na guerra, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Fala comigo, palácio do rei. E do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Sabe o que quer dizer? Que Davi não tinha que estar no terraço do palácio. Não é para você estar na sala VIP, no lounge Platinum, quando você tem que estar no campo guerreando. Eu tenho medo quando eu começo a ver que aqueles que começaram guerreando, daqui a pouco estão se encontrando no palácio. Porque aqui você tem o círculo de influência que está crescendo. Vocês nasceram para dentro de uma igreja evangélica no Brasil grande. Vocês já nasceram para dentro de uma igreja evangélica no Brasil poderosa, com muita influência. A pergunta é: será que a nossa influência é maior do que a nossa visão? Porque se a nossa influência for maior do que a nossa visão, você tem aqui, nesse colorido, uma discrepância. E fala para mim: na discrepância existe perigo. É na discrepância que ele vê a mulher que não é dele. É na discrepância que ela pensa:
acho que vou ficar quieta aqui e não vou me revelar como judia, vou ficar aqui só nos manjares do rei, e o pau está quebrando lá fora, mas não tem nada a ver comigo. É na discrepância que existe tentação, é na discrepância que você começa a olhar para o dinheiro e ele não tem propósito, é na discrepância que você olha para a tua influência, ele não tem direção. Você olha para o teu poder e você fala assim: para quê? Você já perdeu a noção que você nasceu para a glória de Deus. Isso já não existe mais na tua cabeça. Você está inebriado, embriagado com o teu próprio poder. Eu sei que hoje não é uma mensagem tão popular que eu estou pregando hoje. Eu também sei que talvez a mensagem que eu estou pregando aqui não é nem só para aqueles que estão aqui, é muito mais para aqueles que vão ver depois. Então não leve pessoalmente o que eu estou falando. Mas a questão é: você está preenchendo a tua discrepância. Você é maior por dentro do que você é por fora. Você é maior do que aquilo que está na tua conta bancária. Você é maior do que aquilo que as pessoas percebem em você. Você é maior do que os seguidores que você tem nas redes sociais. Você é maior do que o teu título. Você está se escondendo atrás de um título, seja ele apóstolo, seja ele presidente, seja ele missionário, seja ele bispo, seja ele CEO, seja esse teu título diretor, seja o teu título atleta, seja o teu título blogueiro, blogueira, seja qual for o título que as pessoas põem em você, você se esconde atrás daquilo, ou você fala: isso aqui é um título, mas eu sou maior do que esse título, porque eu tenho uma revelação imensa da minha filiação a Deus, eu tenho uma revelação imensa da minha condição de servo do reino. Você se esconde atrás de um título. Será que você tem mais fama do que fidelidade? Porque se você tiver mais fama do que fidelidade, você vai implodir, meu querido. Não é se você vai implodir, é quando você vai implodir. E tem gente que é muito safo em conseguir retardar a implosão, mas não tem como, chega um dia ou outro. Será que você tem mais fama do que fidelidade? Davi, ele estava num lugar onde ele não deveria estar. Deixa eu perguntar: você está onde você tem que estar? Você está onde você tem que estar? Theo, mas onde eu estou é desconfortável. Theo, mas onde eu estou não é tão legal onde eu deveria estar não é tão legal quanto aonde eu estou. Eu vou falar para você que o lugar mais seguro, o lugar mais satisfatório, o lugar que vai te dar mais senso de propósito, é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, não no ideal que você desenha que é o centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. E aqui Davi, ele não estava no centro da vontade de Deus, ele estava no terraço do palácio quando ele tinha que estar na guerra. Preencha a sua discrepância, porque se a sua influência for maior do que a sua visão, é questão de tempo para ter uma implosão. Davi, ele estava naquele lugar onde ele estava muito autossustentável. Davi estava num lugar onde ele, sem perceber, estava sendo regido para o seu próprio ego, para o seu próprio orgulho. Ô Joabe, Joabe, eu vou lá para minha suíte presidencial, minha suíte real. Você vai lá, pega lá os teus meninos lá, vai para a guerra lá para mim. Sabe, a melhor versão do Theo Hayashi, você pergunta isso para minha esposa, você pergunta isso para minha equipe, você pergunta isso para minha família. A melhor versão do Theo Hayashi é o Theo Hayashi desesperado por um milagre. Desesperado por um milagre. Porque quando eu estou desesperado por um milagre, eu não sou egocêntrico. Eu, fora da zona de milagre, eu começo a olhar para mim e falo: ô Theo, você é o cara, velho, você é o brabo. Eu começo a acreditar naquilo que as pessoas começam a falar. Hoje eu quero te encorajar, se ponha na zona de milagre. Theo, como que é eu me colocar na zona de milagre? É você se colocar no lugar aonde a tua influência não é suficiente.
É você aumentar tanto a tua visão que a tua conta não paga as contas. É você aumentar tanto a tua visão que o teu capital social não vai fazer com que a visão venha a se cumprir. Mas você prefere ser o rei do teu quintalzinho, porque lá no teu quintalzinho você é celebrado. Lá no teu quintalzinho todo mundo dá palmas para você. Lá no teu quintalzinho você acredita na imprensa, cara. Você acredita na tua imprensa do seu celular, quando os caras começam a falar: foguinho, foguinho, você é o cara, brabo, que palavra, uou. Isso é muito ingênuo. Tem que ler a Bíblia. Tem que começar a entender como é que aqueles grandes homens caíram, como que essas grandes mulheres caíram, quando eles começaram a acreditar naquilo que as pessoas falavam. Aonde que aquilo que as pessoas falam não importa para mim? Quando eu estou no lugar onde eu falo: Espírito Santo, se o Senhor não aparecer, eu vou ser um fracasso. Espírito Santo, se o Senhor não aparecer, o meu mundo vai cair. É aí que ele fala: aí que eu gosto. Fica aí, fica aí, fica aí, porque esse lugar te põe em jejum. Esse lugar te põe em dependência dele. Esse lugar faz você se pouco importar com o que as pessoas falam de você, porque você precisa de uma voz, e só uma voz vai conseguir te tirar desse lugar. É a voz de Deus. Os caras estão falando que você é isso, que você é aquilo. Cara, eu não tenho tempo para isso. Sabe por quê? Os teus louvores, os teus elogios não vão conseguir fazer com que a minha visão venha a se cumprir. A missão que Deus me deu venha a se cumprir. Então eu preciso escutar uma só voz. Eu preciso olhar só uma face. Só que a gente está muito ocupado olhando outras faces, escutando outras vozes, perguntando: o que vocês pensam que eu sou? Qual que é a tua opinião de mim? Qual que é a tua opinião do meu namoro? Qual que é a tua opinião do meu hustle, da minha empresa nova? Qual que é a tua opinião da minha dancinha? Qual que é a tua opinião do meu corpo? Qual que é a opinião do meu outfit? Qual que é a tua opinião? Você está muito preocupado com a opinião. Sabe por quê? Porque você está fora da zona de milagre. Você tem que se pôr de volta na zona de milagre. Porque se você não se puser na zona de milagre, você tem uma discrepância. E na discrepância você perde noção do porquê que Deus te abençoou.